Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Concurso Cast. Se o nosso conteúdo está te ajudando a estudar, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, tá? Hoje o papo é sobre um tema quente em provas, a intervenção do Estado na propriedade privada. A gente fuçou os documentos públicos para trazer, sim, o essencial para você gabaritar as questões. Exatamente. E o ponto de partida, olha, é sempre a Constituição Federal. Ela até garante lá o direito de propriedade, né? Artigo 5º, inciso 22. Mas logo em seguida, no 23, ela já manda o recado. A propriedade tem que cumprir a função social. É essa, digamos, tensão que abre a porta para a intervenção do Estado. Seja para desapropriar por necessidade, utilidade pública, interesse social, que está no 24, ou até para usar um bem seu num perigo público iminente, como diz o 25. Entendi. Então não é um direito absoluto, né? Tem limites. Vamos então detalhar essas formas de intervenção. Quais são as modalidades que mais aparecem por aí? Olha, dá para a gente pensar em dois grandes grupos, né? Aquelas que só restringem o uso e outras que tiram a propriedade mesmo. Nas que restringem, as principais são servidão administrativa, as limitações administrativas, ocupação temporária, tem a requisição administrativa também e o tombamento. E a que tira a propriedade, a mais forte, é a desapropriação. Legal. Vamos começar pela servidão administrativa. O que é crucial saber dela para uma prova? A servidão, pensa assim, é um peso, um ônus real que colocam sobre um imóvel particular para permitir um uso público. O exemplo mais batido é passar fio elétrico, sabe? Ou um aqueduto no terreno de alguém. Ah, clássico. Isso. E olha, ponto importante, precisa ser instituída por lei ou por acordo ou até decisão judicial e tem que registrar no cartório de imóveis, viu? E a indenização, rola ou não rola? Então, a regra geral é que não. Só se o dono comprovar que aquela servidão está causando um prejuízo específico para ele. Agora, atenção, isso cai muito. Se a restrição for tão grande, mas tão grande, que inviabilize o uso do imóvel, aí já vira outra coisa. Virou o quê? Vira desapropriação indireta. Aí sim tem que indenizar tudo. É o que diz a súmula 56 do STJ. Entendi. Bem diferente das limitações administrativas, que me parecem mais gerais, né? Exato, essa é a palavra. As limitações são tipo obrigações para todo mundo que está numa certa situação. São gerais, abstratas, elas vêm do poder de polícia do Estado, para garantir que a propriedade cumpra tal função social. Pensa nos recuros que tem que deixar na construção, limite de altura de prédio, norma sanitária. Uhum. São criadas por lei ou ato administrativo, e justamente por serem gerais, a regra é não indenizar ninguém. Ok. E para situações de urgência, tipo um desastre, uma calamidade, aí entra a requisição administrativa. Isso mesmo. A previsão está lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Iminente perigo público. Essa é a chave. O Estado pode usar bens móveis, imóveis, até serviços particulares. Tipo, usar uma escola particular para abrigar gente numa enchente, sabe? Ou pegar leito de UTI privado numa pandemia. Nossa, sim. E a indenização, ponto crucial. Só depois é ulterior, e só se tiver dano comprovado. Não é pelo uso em si, é pelo dano, se houver. Certo. E qual a diferença, então, para ocupação temporária? As duas parecem um uso passageiro, né? Mas a ocupação temporária não tem essa pegada de urgência da requisição. Ela é mais para dar um apoio, é o uso transitório de um terreno particular para ajudar na execução de obra ou serviço público. Tipo, guardar as máquinas do lado da obra da estrada, sabe? Ah, entendi. Para a logística da obra. Exato. O também para pesquisa arqueológica, um munus público, é instituída por ato administrativo. E aqui, a indenização pode rolar pelo uso mesmo, no caso de apoio a obras ou se tiver dano. Acabou a obra, acabou a ocupação. Falando agora em preservar, o tombamento. Como ele entra nessa história? O tombamento é super importante para proteger nosso patrimônio, né? Histórico, artístico, cultural, paisagístico. A base está lá no artigo 216 da Constituição e no Decreto-Lei 25, de 1937, que é antiguinho, mas está valendo. E pode tombar qualquer coisa. Quase isso. Pode ser bem móvel, imóvel, material, imaterial. Pode ser público ou privado. Um prédio histórico, um centro urbano inteiro, um sítio arqueológico. A Constituição fala tem em locais de antigos quilombos. E pode tombar. Todos os entes.
União, estados, DF, municípios. E o mesmo bem pode ser tombado por mais de um deles, viu? O importante é, o dono não perde a propriedade, mas ele ganha um dever, conservar e não pode mexer sem autorização. E a regra, de novo, é não ter indenização. Ok. Chegamos então na mais impactante de todas, a desapropriação. Essa é a que realmente tira a propriedade. É a transferência forçada por poder público. A base é necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E a regra de ouro do artigo 5º 24. Indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra geral. Mas sempre tem um mais, né? Especialmente para a prova. Quais são as exceções importantes sobre a indenização? Essas são cruciais. Anota aí que despenca em concurso. São 3 situações principais. Primeira, imóvel urbano que não cumpre a função social, lá do plano diretor, quem desapropria é o município. E a grana não é dinheiro vivo na hora. É o que então? São títulos da dívida pública municipal para resgatar em até 10 anos. Entendi. E a segunda? Segunda, imóvel rural que não cumpre a função social, para fins de reforma agrária. Aí é competência da União, e a indenização também não é em dinheiro na hora. Vem em títulos da dívida agrária, os TDAs, resgatáveis em até 20 anos. As benfeitorias úteis e necessárias são em dinheiro, mas a terra nua é em TDA. Ok. TDA para rural, títulos municipais para urbano sem função social. E a terceira? A terceira é mais pesada, a desapropriação confiscatória. Artigo 243 da Constituição. Se acharem na propriedade cultivo ilegal de planta psicotrópica ou exploração de trabalho escravo, aí, meu amigo, não tem conversa. O que acontece? O bem é expropriado e não tem nenhuma indenização. Zero. E vai para a reforma agrária ou programa de habitação popular. É confisco mesmo. Uau! Pesado. Algo mais sobre desapropriação que a gente precisa lembrar? Sim, um detalhe prático. A declaração de utilidade pública, aquele ato que diz vamos desapropriar, ela caduca em 5 anos se o processo não andar, não pode ficar para sempre, né? E tem uma lei mais recente, de 2019, a 13.867, que trouxe umas coisas para tentar agilizar ou resolver amigavelmente. Tipo, tem que notificar o dono com a oferta e dar 15 dias para ele responder, e também incentivos à mediação ou arbitragem. Legal. Para a gente fechar, vamos passar rapidinho por uns conceitos que sempre pintam. Desapropriação indireta. O que é mesmo? É quando o Estado simplesmente se aposta do bem na marra, sem fazer o processo direitinho. É um esbulho, né? Aí o dono tem direito a pedir indenização por perdas e danos. E a prescrição para isso é de 15 anos, tá? Certo. E direito de extensão? Esse é quando desapropriam só uma parte do terreno, mas o que sobra fica inútil, sem valor econômico. Aí o dono pode pedir, olha, já que vai levar uma parte, leva tudo e me indeniza por tudo. Faz sentido. Por último, predestinação, que nome esquisito. Predestinação é dar um destino diferente para o bem que foi desapropriado. Se o novo destino também for público, tipo, ia ser escola e virou posto de saúde, tá tudo certo. É a predestinação lícita. O problema é se o destino não for público. Se beneficiar em um particular, por exemplo, aí é predestinação ilícita. Isso pode gerar nulidade ou dar ao antigo dono o direito de pedir o bem de volta, a chamada retrocessão. Perfeito, que resumão, hein? Passamos pelas restrições como servidão, limitação, os usos temporários tipo requisição e ocupação, a proteção cultural pelo tombamento e, claro, a desapropriação com todas as suas regras e exceções de indenização. Cobrimos bastante coisa. Cobrimos sim. E fica talvez uma reflexão, né? Como é que o nosso direito tenta equilibrar essa garantia da propriedade, que está lá na Constituição, com as necessidades da sociedade, que não param de crescer? A gente precisa de mais infraestrutura, mais moradia, precisa preservar o ambiente e a cultura. E muitas vezes isso entra em choque direto com o interesse do proprietário. É um equilíbrio bem delicado, né? Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente levar. Muito obrigada pela aula e obrigada a você que acompanhou a gente aqui no Concurso Cast. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos resumos. A gente se vê na próxima. Tchau!